Boa noite, companheiros. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça conosco. Nós damos mais uma oportunidade que nos oferece a espiritualidade desta terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, nosso primeiro encontro deste novo ano, para o nosso aprendizado, para a troca de ideias, de informações, para o despertar da reflexão e do aprendizado. Hoje, praticamente, nesse primeiro trabalho, temos um período aí de um ano para conversarmos, aprendermos. São 54 semanas, 54 encontros, salvo algum acidente de percurso, todos estaremos dispostos a continuar essa trajetória. Quando Jesus trouxe a sua boa nova, quando Jesus trouxe as informações para o mundo, do mundo maior, sendo aquele médium especial, Jesus, o médium de Deus. Por isso ele dizia: Eu e o Pai somos um, porque o Pai se manifestava diretamente através do Mestre Jesus, como num efeito parecido até com a incorporação, com a intuição, com a manifestação psicofônica. Não sabemos exatamente como se processava todo esse contato entre ele e o Pai. E nesse contato ele transmitiu diretamente à humanidade os conceitos mais modernos da evolução, para que não ficássemos presos no Deus do terror, no Deus da guerra, no Deus do castigo, e conhecêssemos então o lado do amor, da esperança, da caridade, que Deus nos oferecia através do Mestre. E o Mestre, o perfeito Filho, que o exemplificou, demonstrando e vivenciando esse amor a todas as criaturas. Uma das coisas que Jesus dizia sempre era que os tempos eram chegados. Os tempos estão chegados. Chegaram. Precisamos fazer o nosso aprendizado agora. Precisamos aprender e praticar este plano de evolução agora. Os tempos chegaram. E aqueles que perderem esse tempo não terão mais oportunidades neste planeta. Serão separados. A alguns a continuidade, a outros o afastamento para um local onde o choro e ranger de dentes é o dia a dia, um planeta muito mais primitivo. Então, quando Jesus nos alertava, há 2000 anos atrás, aproximadamente, que deveríamos começar logo, que os tempos chegaram, nós tivemos muito ou muitas dificuldades para que a mensagem de Jesus chegasse a nós na sua pureza. E a mensagem de Jesus, quando chegou até nós, a maioria foi através das religiões oficiais cristãs, que a deformaram, a transformaram no igrejismo católico ou evangélico, nos transformaram em seres dependentes de intermediários físicos
como os padres, os pastores, bispos, etc. Então, criou na sociedade cristã uma dependência e um temor exacerbado de Deus, coisa que Jesus alertou. Não é mais o Deus do terror, agora é Deus do amor, agora é o Pai. Não é o Rei, é o Pai. E ele disse isso muitas vezes. Qual é o Pai normal, o Pai bom? Que o seu filho pede peixe, ele dará uma serpente. Pede o pão, ele dará a pedra. Se o homem que é humano não quer fazer isso para o seu filho e não faz, por que Deus faria isso conosco? Então, com isso, Jesus também deixou claro que o Criador sequer iria nos castigar, iria nos fazer queimar no fogo eterno, ou iria nos perder, porque ele também disse que o bom pastor jamais deixa uma ovelha desgarrada. Ele vai proteger as 99 e sair em busca da centésima, que se desgarrou do rebanho. E quando encontrá-la, ele estará muito mais feliz, porque completa o seu rebanho. E que nós éramos filhos desgarrados a quem ele buscava, dado o nosso estado de deriva no mundo, de perdidos, de confusos, de medrosos. Então hoje, passados 2000 anos, de vez em quando nós nos encontramos na mesma situação de 2000 anos atrás, à deriva, perdidos, confusos, sem rota, sem rumo, não sabendo como retornar ao caminho acertado da evolução. Então, quando nós temos oportunidade de comemorar, que é uma tradição humana, a finalização de um período contado por um ciclo completo da Terra em torno do Sol, que são 365 dias mais 4 horas, que chamamos de ano solar, ou um ano. Passa que a Terra volte ao ponto de partida para começar de novo o mesmo ciclo. Porém, todas as criaturas que estão na superfície da Terra terão envelhecido esse ano, esses dias. Esses dias nós não vamos recuperar mais. Estão tirados da nossa existência. Um ano a menos na existência. Um ano a mais no aprendizado e na experiência. Ou pelo amor, ou pela dor. Ou já conscientes da nossa necessidade evolutiva, ou perdidos ainda, sem saber para onde ir. No nosso caso, que estamos nesse grupo já há um bom tempo, conversando, aprendendo, recebendo informações adequadas sobre o procedimento de transformação interior ou de moralização cristã, nós teremos todas as oportunidades para continuar mais um período de um ano, de um ciclo lunar, solar. Cabe a nós, então, firmar objetivos, traçar um programa para este ano de 2022. O que nós vamos fazer? Mas existe uma pandemia
que me impediu de ir ao centro, me impediu de me relacionar pessoalmente com parentes, no trabalho, nas ruas. E o que eu devo fazer? Aí sim, eu preciso saber como me comportar. Então eu vou adequar as minhas necessidades, atendê-las, de trabalho, de estudo, de alimentação, de descanso, de lazer, dentro das leis impostas pelas autoridades da cidade, ou do estado, ou do país. Principalmente aqueles que cuidam da saúde e da contenção de doenças pandêmicas ou endêmicas ou epidêmicas. Temos que ter inteligência para saber que, se eu descumpro alguma dessas leis, eu poderei antecipar ou interromper a minha existência na Terra, ou poderei adoecer a tal grau que terei uma dificuldade cognitiva ou de aprendizado, porque terei afetado com uma doença terrível meu cérebro, meu sistema nervoso, meu sistema muscular, esquelético, circulatório, respiratório. Me transformo num doente que me impede então de caminhar como eu caminhava antes, de falar, de ouvir, de aprender e entender como eu fazia antes. Então, companheiros, o que nós estamos dizendo hoje é que para 2022, cada um de nós tem que ter com Jesus um compromisso de que este ano para nós será um ano de aprendizado, de renovação. Renovação é a mesma coisa que reforma íntima, de reconstrução, de regeneração, de repacificação, de reencontros, não necessariamente físicos, mas reencontros parentais, de amigos, de cidadãos, de patriotas, que um dia nós nos afastamos por necessidades que nem hoje compreendemos mais. Mas lembrando que Jesus deixou um alerta também: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, indagado por um companheiro de jornada, o assistido perguntou: se eu tenho fé, se eu faço tudo direitinho, se a doença deve vir como aprendizado, por que eu devo usar máscara? Por que eu devo lavar as mãos, usar o álcool? Por que eu devo manter um afastamento? Por que eu não posso ir para as reuniões? Porque Jesus foi muito objetivo. Cumpra as leis de César. Leis de César significa leis do Estado. As leis que o governo impõe a todos os cidadãos brasileiros ou que venham para cá. Usar máscara, lavar as mãos, usar o álcool gel, comportar-se adequadamente, não se envolver em festas, em encontros perigosos pelo número de pessoas, não ficar perdendo seu tempo em multidões, não tentar ir abraçar o astro, o herói, no meio de todos, assistir um jogo, assistir uma palestra. Não, não é hora. E se for obrigado, vá protegido. Mas eu não vou pegar a doença, eu tenho certeza. Sim, mas você poderá ser um retransmissor
Você não adoecerá, mas você levará esse vírus e passará para outras pessoas que irão adoecer e até o desencarne. E você nem saberá quem matou. Então, se um de nós disser: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus e eu não vou pegar a doença, ótimo, eu também penso assim. Só que nós não podemos permitir que o vírus se instale em nós, não se manifesta, mas saltará como uma pulga, salta da nossa roupa sobre o outro, porque lá ele poderá encontrar o hospedeiro adequado e lá ele fazer todo o estrago que não fez em nós. É justo isso? É correto isso? Nós temos que nos perguntar. Não, não é correto, não é justo. Então eu vou me sacrificar, usar a minha máscara adequada e corretamente. Eu vou me higienizar adequada e corretamente. Eu vou respeitar todas as instruções, aquelas que são colocadas na minha igreja, no meu centro espírita, no meu clube, no meu local de trabalho, nas ruas, no metrô, na condução, no ônibus, no táxi. Eu tenho que agir como manda a lei. Eu não posso ser um falso cristão que só penso em mim. Isso chama-se egoísmo. Isso não nos ajuda na evolução. Mas se eu não vou me proteger porque não pego nada, eu tenho que proteger o próximo e a própria sociedade e o ar atmosférico, não expelindo de mim vírus vitaminados que o meu corpo resistente não assimilou. Então, quando um dos nossos companheiros se equivoca e diz que não precisa usar um equipamento, porque ele não vai pegar nada porque ele tem fé, ele tem que lembrar dos outros que não têm fé, que não têm resistência, que não têm condições mínimas de sobrevivência caso atacados pelo vírus. Pessoas que já têm outras comorbidades ou morbidades, já têm outras doenças, cairão facilmente, como nós vimos diante dos nossos olhos, amigos, vizinhos, parentes, partirem tão cedo. Então, companheiros, com todo o respeito que devemos ter a cada irmão de Jesus, dos menores, como ele disse: tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim estarás fazendo. E eu te conhecerei, porque você me conhece, porque você cumpre os mandamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo, a Deus sobretudo. Então, irmãos, vamos imaginar que esse ano de 2022 é o ano de reorganização. Não vamos nos iludir. Nós tínhamos uma grande esperança que a doença fosse embora. E de repente ela volta, um pouco diferente, mas volta e já está atacando milhares de pessoas na nossa cidade, no nosso país. E no mundo já passa de 1 milhão. Já está na casa dos milhões. Será que isso não é um aviso? Olha, cuidem-se, cuide dos outros. Eu acredito que seja. Mas, por outro lado, não descuide do progresso espiritual. Não deixe de estudar, não deixe de participar das palestras, dos encontros à distância, pela internet, pelo rádio, pela televisão, pelo telefone, qualquer meio. Mas participe, aprenda, leve a tua palavra, leve a tua experiência, ouça aquele que já aprendeu, que andou na frente, que nos ensinará também. E assim esse nosso ano de 2022 pode ser o ano mais feliz da nossa reencarnação atual. Depende o quanto vamos tirar de proveito
deste ano. E nós podemos começar em nossos lares. Nós podemos começar em nós mesmos, controlando o nosso falar, o que falar e como falar, as nossas ações, como agir, como reagir ou como não agir. Tudo isso nós precisamos agora pensar e programar. E diante de uma contenda, diante de uma situação inesperada, paremos, paremos. Vamos refletir, vamos pensar, vamos analisar, vamos pedir um tempo para dar uma resposta e vamos dar essa resposta com Jesus, sob a orientação do Evangelho. E aí nós vamos errar menos ou nem errar, vamos acertar. Essa é a nossa propositura como companheiros de jornada. Eu gostaria de convidar a todos para tomarem uma decisão, como eu estou pretendendo tomar também pessoalmente. Todos nós estamos sempre aprendendo. E se aprendemos, podemos ensinar. Quando se acende uma luz, não é para escondê-la, mas para levantá-la bem alto e iluminar a todos que nos cercam e que nos veem, ajudar a todos a verem o buraco do caminho, os perigos do caminho e a direção a seguir. O mais importante não é com que velocidade nós vamos evoluir, mas em que direção nós vamos evoluir. O mais importante que a força e que a velocidade é controle, controlar a direção, para que possamos desviar dos obstáculos, escolher o caminho aberto e seguir seguros e iluminados por essa estrada turbulenta, esburacada, cheia de dificuldades e problemas, que nós podemos chamar de vida terrestre, de encarnações terrestres. Não estamos aqui a passeio, mas estamos aqui na escola da vida. Companheiros, que possamos ter a serenidade necessária para todas as reflexões. Se algum desses que me ouve agora, desses companheiros, quiser me perguntar, comentar, reclamar, falar qualquer coisa, pode mandar uma mensagem para mim diretamente no meu telefone, que está aí no grupo. Pode falar diretamente. Às vezes telefonar não dá, mas manda a mensagem falada, a mensagem escrita, e nós vamos trocando assim informações sobre esta evolução. Não só essa necessidade, mas tantas outras. Precisamos nos auto-sustentar. Precisamos seguir juntos. Onde duas ou mais pessoas se unirem em meu nome, entre elas estarei. Contem comigo assim como eu conto com vocês. E como contamos com o Mestre Jesus e todo o mundo espiritual que nos cerca. Que possamos assim caminhar com serenidade e equilíbrio. Com a graça de Deus, que assim seja.